Olá, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez nos reunimos para rezarmos os Salmos, meditarmos com ele. Hoje nós vamos meditar o Salmo 74. Estamos aí na metade dos nossos salmos, né? Visto que temos 150 salmos aí pela frente, né? Com tudo que ele traz para nós. E hoje nós estamos aí no Salmo 74. Então nós queremos pedir a ação do Espírito Santo sobre cada um de nós, pedindo que ele nos presida nosso encontro, clareie nossa consciência, inteligência, para podermos refletir melhor, trazer para a nossa vida aquilo que os salmos querem nos fazer refletir e nos ajudar a caminhar melhor rumo ao céu. Então peçamos a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. Então, tomando a nossa Bíblia, o Salmo 74 nos diz o seguinte: Por que, ó Deus, rejeitar-nos até o fim? Por que arde em ira contra as ovelhas do teu rebanho? Lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem, da tribo que redimiste como tua herança, do monte Sião, onde puseste a tua moradia. Dirige teus passos para estas ruínas sem fim. O inimigo arrasou completamente o santuário. Os opressores rugiram no lugar das tuas assembleias e puseram suas insígnias no frontão da entrada, insígnias que não eram conhecidas. Como quem brande o machado no bosque, eles tropeçaram as esculturas, golpeando com machado e com martelo. Atearam fogo no teu santuário, profanaram até o chão a moradia do teu nome. Eles pensavam, vamos arrasá-los de uma vez. Incendiaram todos os templos da terra. Já não vemos nossos sinais, já não existem profetas, e ninguém de nós sabe até quando. Até quando, ó Deus, o opressor vai blasfemar? O inimigo irá desprezar o teu nome até o fim? Por que retiras tua mão esquerda e mantens a direita escondida no peito? Tu, porém, ó Deus, és rei desde a origem e operas libertações por toda a terra. Tu dividiste o mar com teu poder, quebraste a cabeça do monstro do mar. Tu esmagaste as cabeças do Leviatã, dando-o como alimento às feras do mar. Tu abriste fontes e torrentes e secaste rios inesgotáveis. O dia te pertence e tua é a noite. Tu firmaste a lua e o sol. Estabelecestes os limites da terra e formaste o verão e o inverno. Lembra-te, Senhor, do inimigo que blasfema, do povo insensato que ultraja o teu nome. Não entregues para a fera a vida da tua rola. Não esqueças até o fim a vida dos teus pobres. Olha para a tua aliança, pois os recantos da terra estão cheios de violência. Que o oprimido não volte coberto de confusão, e o pobre e o indigente louvem o teu nome. Lembra-te, ó Deus, defende a tua causa. Lembra-te do insensato que te ultraja o dia todo. Não te esqueças do rumor dos teus opressores, do tumulto crescente dos que se rebelam contra ti. Então, queridos irmãos, o Salmo 74 é uma súplica coletiva de um povo por causa de grave catástrofe nacional provocada pela ação violenta de um grande grupo também dos chamados inimigos internacional. Então, uma catástrofe aconteceu nacionalmente, provocada pelos inimigos internacionais. A súplica aparece, sobretudo, no final do nosso salmo, que nós vamos perceber. Então, como está organizado o nosso salmo? Nós temos 3 momentos, do versículo 1 ao 9, do 10º ao 17,
do 18 ao 23. Então, o primeiro momento começa justamente perguntando o porquê. O porquê que estão acontecendo todas essas coisas, né? E já manifesta aqui uma preocupação fundamental do Salmo. Qual que é a preocupação? Até quando isso vai durar? Por que está acontecendo e até quando isso vai durar? Até o fim? Pergunta então a Deus, né? E ele pede, o salmista pede a Deus que se lembre do passado, né? Do passado do povo, né? Daquilo que recorde, na verdade, do Monte de Sião, daquelas maravilhas que ele tem operado, ou que ele operou na vida do povo e tem operado, né? Então, que se recorde daquilo. Eles estão vivendo tudo isto. As atenções agora se voltam e concentram no templo destruído. Tudo está arrasado, né? Nos mostra o versículo 3. Desapareceram símbolos nacionais. E no lugar deles foram postos os símbolos do dominador, do internacional. Os conquistadores são comparados às feras que rugem. Né? Lembra ali do machado, né? Posto para picar, né? Cortar, para destruir. Né? O povo, na verdade, ficou sem identidade. Né? Eles perderam todos os seus sinais, perderam terra, perderam história, perderam símbolos. Desapareceram o templo, que era o lugar importante do encontro com Deus, e também perderam os profetas, aqueles que davam direcionamento à vida de cada um deles. Então, o primeiro momento nos faz pensar nesse momento, refletindo e pensando nas maravilhas que Deus operou, pedindo a Deus que volte a lembrar disso e volte a atuar. Né? Parece que Deus tem esquecido da ação agora contra o povo. Segundo momento, continua perguntando a Deus, justamente clamando até quando, Senhor, né, até o fim. E se voltam para Deus de modo insistente, tentando convencê-lo a descruzar os braços. Né? Quer dizer isso? Que parece que Deus tinha abandonado o povo, parece que Deus não estava mais olhando para o povo. Né? Parece que eles estavam à mercê, às mãos da morte. Aparentemente parecia isso no começo do Salmo. Né? Aparecem algumas libertações maravilhosas do Senhor, algumas reflexões fazendo voltar ali a raiz, a origem de quando Deus libertou o povo, né, do exílio e etc. Ali rompeu o mar, libertando o povo, dando terra, dando água tirada da pedra, né, e secando grandes fontes. Então, fazendo voltar ali a passagem do Mar Vermelho, a vitória sobre os inimigos, né, a travessia do Rio Jordão, né, a descoberta de um Deus, Criador e Senhor da natureza e da história. Então eles fazem essa reflexão, essa ação de volta ao passado. Eles fazem uma pequena síntese da caminhada de Deus com o seu povo, pedindo a ele então que se lembre disso e atue. E o terceiro momento justamente aparece com força a súplica. Há muitos pedidos. Lembra ali para nós. Lembra-te, não entregues, não esqueças. Olha, levanta-te, defende, lembra-te, não te esqueças. Né? Então são pedidos do povo a Deus, né? Para que retorne a preocupação e que isso não dure para sempre, que logo possa ter fim isto que o povo está vivendo e passando diante dos inimigos que invadiram os seus territórios, as suas terras, destruindo até o lugar sagrado, profanando o lugar sagrado que é o templo. Um detalhe importante, pede-se que Deus se recorde da aliança. Isso aqui é importante, né? Por quê? Pois com o exílio do povo, a impressão é que desapareceu a aliança. Aquela aliança firmada com Deus desapareceu. Né? Então nós vamos ver que, na verdade, o povo estava pedindo, justamente como o povo pede, sinal de que o povo confia. Né? Então pedindo que Deus se recorde daquela aliança e continue sendo aliado do seu povo. Por que surgiu isto? O Salmo nasceu, então, como eu disse no começo, de uma catástrofe nacional. Né? O templo e Jerusalém foram destruídos, o povo levado ao exílio, no ano 586 a.C., e a súplica dos pobres que ficaram em Jerusalém, daqueles que permaneceram ali em Jerusalém e na Judéia, era justamente para serem libertos disso tudo, pois os babilônios, ao tomarem a capital, ao tomarem as terras, deixaram tudo destruído, deixaram as terras e as pessoas cada vez mais pobres
e as terras improdutivas, né? Aos olhos do dominador, tudo era assim, né? Então, novamente, o Salmo aparece aí como um clamor para a volta da liberdade para todos. O povo que ficou em Jerusalém, na Judéia, né, é um povo totalmente abandonado numa cidade arrasada. Imagina, né? A cidade toda arrasada e o povo ali abandonado. Né? Ninguém mais olhava para eles, né? Nem aquele, a princípio parecia, nem aquele que tinha feito uma aliança eterna, selado com o povo uma aliança, também tinha abandonado o seu povo, né? Eles estavam privados do culto, isso era importante para o povo, estar no templo, foram privados do culto, foram privados dos profetas, daqueles que eram a voz de Deus no meio do povo, e, se não bastasse também, eles perderam os símbolos nacionais, né? Aquilo que recordava a história, recordava o passado, recordava as origens, recordavam seus pais, então perderam tudo, né? Estava um povo vivendo sem identidade, um povo sem identidade, e sente-se abandonado até por Deus. O Salmo, portanto, queridos irmãos, é um clamor de um povo, né, que perdeu suas bases, quer dizer, perdeu terra, culto, cidade, perdeu instituições. Então é um povo desarticulado e que, pior, esse povo tem a impressão de que Deus, aliado, também estava contra eles. Então eles retornam com seu clamor, com seu pedido, com suas súplicas a Deus para que volte a atuar em favor do seu povo. Como olhar então diante disso tudo o rosto de Deus? O rosto de Deus apresenta para nós um rosto rico, né? A princípio, nós temos ali no começo do Salmo, visto como um pastor do povo, mas agora do lado avesso, podemos dizer assim, né? Ou seja, um pastor que arde em ira contra suas ovelhas. Interessante pensar desse lado, né? O começo do Salmo, no versículo 1b, nos vai justamente falar disso, contra suas ovelhas, contra o próprio rebanho, né? Permitindo que o lobo a devaste, que o lobo despedace e acabe com eles, né? Um Deus que caminha com o seu povo e, de repente, esse mesmo Deus, né, ele desmorona, essa ideia do povo de Deus desmorona para o povo, né? E agora, onde está Deus? Né? O que vai acontecer? O povo perdeu tudo. O que Deus ganha com isso, abandonando o povo? Então, as perguntas que o povo estão fazendo diante dessa realidade, né? Na verdade, queridos irmãos, o Salmo quer mostrar para nós, mostrar a Deus que se o povo perde, Deus também perde com isso, né? E Deus vai ficar derrotado, né? Pois o que está em jogo agora aqui é a aliança, né? O povo estava sentindo, a impressão é que a aliança tinha acabado, né? Então eles pedem, portanto, que refaça as maravilhas, recordando as maravilhas do passado, né, do êxodo, da conquista da terra, etc, etc, possa retomar tudo isto, né? Possa vir, esse Deus da aliança possa novamente fazer justiça, libertando os exilados, julgando os opressores, né? Mas o detalhe interessante, queridos irmãos e irmãs, se os pobres, os oprimidos, os indigentes clamam a Deus, é porque não perderam a confiança nele, não perderam. Por detrás das perguntas, isso aí serve até para nós hoje, né? Por detrás das perguntas, os porquês da vida, onde está Deus, né? Até o fim, como nos expressa o Salmo, esconde uma esperança, né? Esconde a esperança no parceiro e naquele aliado que era fiel e que continua fiel, né? Então, quando acontece alguma situação conflitante em nossa vida, né? Até de perda de um ente querido, nosso questionamento é até isso, né? Onde estava Deus? Por que Deus deixou que acontecesse isso, né? Por que isso está acontecendo? Até quando vai durar essa aflição, né? Esse coração partido, né? Isso, na verdade, ao questionarmos Deus sobre isso, novamente, está escondido por detrás disso, dentro do nosso coração, uma esperança de que Deus sane essas debilidades da nossa vida, né? E cada vez que nós nos colocamos mais nas mãos de Deus, tanto mais nós vamos ganhando esperança e força para atravessarmos isso. O Deus da aliança é um Deus que nos dá força. Ele caminha conosco, né? Ele deixa que muitas vezes aconteçam situações porque é a humanidade, é a liberdade humana. Muitas vezes na liberdade humana ele não pode interferir. Ele interfere quando de fato o nosso coração aberto com a fé, a ponto de transportar montanhas, faz com que a bênção de Deus, de fato, a mão de Deus,
paire, né? Então a esperança cada vez mais vai tomando conta do nosso coração. Na verdade, quando nós questionamos a Deus e brigamos com Deus, nós queremos, na verdade, o colo dele, né? Nós queremos o seu colo para descansar. Na verdade, nós distanciamos do seu colo, do seu peito, onde nós poderíamos reencostar a cabeça. E nós estamos questionando porque nós queremos voltar para o lugar que é nosso. Como o povo cedendo do lugar que era deles, dos seus símbolos, da sua terra, da terra frutífera, né? Da terra fértil. Eles estavam com saudade. Saudade de um Deus que era companheiro ali de caminhada, aliado. E na verdade não deixou de ser. As coisas acontecem e nós vamos nos distanciando de Deus. Não que Deus distancia da gente, né? E ao olharmos a pessoa do próprio Jesus Cristo, nós vemos isso, né? Apresenta-se como um pastor que dá a vida. Ele deu a vida por suas ovelhas. E deu a vida em abundância. Não somente deu, mas queria que tivesse em abundância as suas ovelhas, né? Fez de cada um de nós a sua moradia, a moradia do Pai, né? É o nosso templo. Aqui está a moradia de Deus, né? Ele alarga a visão de que o templo não é somente um lugar. O nosso templo, em vários lugares, Deus habita. Ouviu e atendeu os clamores por justiça e vida, libertou tanta gente da opressão, endireitou o caminho, incluiu, e mais ainda, venceu até a própria morte para que tivéssemos vida. Deu a vida para que tivéssemos vida, né? Então, na verdade, nós podemos concluir que o nosso Deus é um Deus que continua sendo aliado, que Ele caminha conosco, estende a mão nos momentos difíceis, cura as nossas debilidades, sana as nossas fraquezas e nos dá força e esperança para continuarmos a caminhada, né? Isso enche o nosso coração de alegria, de motivação e ânimo para continuarmos a caminhada, mesmo que estivéssemos atravessando um vale de lágrimas, como nós rezamos na Salve Rainha. Nós passaremos, por isso tudo passa, e com Cristo nós vamos vencer. Já somos mais que vitoriosos pelo seu sangue derramado na cruz, né? Que vai nos fazer participantes, na verdade, da herança a nós prometida. Caminhamos aqui confiando no Senhor, na esperança de que o céu, na verdade, é o nosso limite. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.